Vamos agora de propriedades mecânicas, isso também às vezes dá umas duvidazinhas. Vamos falar a definição de cada uma dessas propriedades aí, depois vamos ver que não é tão difícil assim não. Tensão, vamos ler a definição aqui do livro. Força por unidade de área no interior de uma estrutura submetida a força ou pressão. Tá, quando eu falo de força ou pressão, é o quanto de um peso, um corpo que está agindo sobre o outro. Mas quando eu falo de tensão, é essa força por uma unidade de área. É como se fosse realmente a pressão. Vocês lembram aquela história de pressão igual a força sobre a área? Por exemplo, se eu pego esse passador de slide e faço uma pressão de 10 newtons, estou chutando o valor, 10 newtons aqui no meu dedo, não acontece nada. Meu dedo está aqui íntegro. Agora, se eu pego uma agulha que tem uma área de atuação muito menor e faço a mesma força de 10 newtons, vai perfurar, vai gerar um dano, vai machucar. A força foi a mesma, mas a área de atuação foi menor, então a pressão foi maior. Então, quando eu falo de tensão, eu falo, qual foi a tensão? A tensão da agulha foi muito maior, porque foi a mesma força numa área muito reduzida. Nesse passador de slide, foi uma mesma força, mas numa área mais distribuída. Então, a tensão é a força sobre a área. A gente tem alguns tipos de tensão. Tem tensão de tração, tensão de compressão e tensão de cisalhamento. Tensão de tração, carga que tende a esticar ou puxar o material, é perpendicular. Bom, se eu falo simplesmente, tensão de tração, ela se caracteriza por ser perpendicular, está errado. Não é somente o fato de ser perpendicular. Além de ser perpendicular, ele provoca o esticamento, o alongamento, o afastamento das moléculas dentro desse corpo. Como consegue visualizar nessa imagem aqui. Está o corpo aqui sofrendo uma tração, eu estou tracionando, estou puxando, eu estou esticando, alongando, afastando as moléculas dentro deste corpo. Isso é uma tensão de tração. A tensão de compressão é ainda mais fácil de entender. Carga que tende a comprimir ou encurtar o objeto. Também é perpendicular. Assim como a tração, só que a compressão vai ter um sentido oposto, um sentido diferente. A tendência é de comprimir, encurtar, aproximar as moléculas dentro desse corpo. Então, a gente vê assim, tem material que tem alta resistência à tração e baixa resistência à compressão. São diferentes. Por mais que sejam perpendiculares, a forma como eles atuam são diferentes. Tensão de flexão, um outro tipo de tensão, dobramento, é força de dobramento de dispositivos dentários, por exemplo. Acontece a flexão de aparelho ortodôntico, de fio. A gente faz uma flexão. O que é interessante na tensão de flexão, você tem tanto uma aproximação de moléculas no canto, quanto afastamento no outro, dentro de um mesmo corpo. Então, é um pouco mais complexo. O teste de flexão, ele é um teste muito utilizado em laboratório para medir os materiais, a qualidade, porque ele vai dar várias informações, tanto de resistência à compressão, quanto de resistência de tração, resistência até ao cisalhamento, que acontece dentro de um teste, é bem interessante. Tensão de cisalhamento, eu confesso que lá na graduação eu tive um pouco mais de dificuldade para entender o que era cisalhamento, depois eu vi que não é nada muito complicado. É tensão que tende a resistir ao deslizamento ou escorregamento da porção de um corpo sobre outro. Razão entre a força e a área de seção transversal paralela à direção da força aplicada e ao corpo de prova. Então, assim, nas tensões de tração e compressão, eu falei que eram perpendiculares. Essa aqui já é paralela. Então, quando eu tenho dois corpos, eu tenho movimentos em sentidos opostos, tá? Perpendicular, mas no sentido oposto. Então, essa força, ou até mesmo dentro de um mesmo corpo, esse cisalhamento, eu tendo a fazer uma mudança já no padrão das moléculas. Gera um certo afastamento, um encurtamento, mas é diferente. Então, o cisalhamento é essa movimentação paralela, transversal, dentro do mesmo corpo. Tá? É o atrito, é o deslizamento entre um corpo e o outro. Deformação. Definição de deformação. Variação da dimensão por unidade da dimensão inicial. A gente tem deformação plástica e deformação elástica. Deformação plástica também é chamada de irreversível e deformação elástica, ela é reversível. Bom, vamos trazer isso para a prática para a gente entender melhor essas deformações.
O copo de plástico que vocês estão aí bebendo água, por exemplo, ou uma latinha de Coca-Cola, se eu pego meu copo, a minha latinha e pressiono levemente, eu gero uma deformação no copo. Você está gerando uma pequena deformação. Quando eu solto, ele volta para a porção original. Então, eu gerei uma deformação chamada deformação elástica, porque ela é reversível, ela volta. Agora, se eu pego o meu copo ou a minha latinha e faço uma pressão maior, vai chegar um momento que ela vai amassar. E mesmo se eu soltar, ela não volta para a porção original. Já é uma deformação plástica, irreversível. Plástico, gente, é muito utilizado quando a gente fala de mecânica, de essas propriedades. Pensa sempre que plástico é a coisa relacionada à forma. Então, o artista plástico, por exemplo, é aquele que trabalha com formas, com escultura, com pintura e tudo. E o cirurgião plástico é aquele que altera a forma do paciente, altera a forma do nariz, das mamas, da panturrilha, tudo, glúteo. É aquele que altera a forma do paciente. Verdade. Eu tenho um amigo que é cirurgião plástico, o pai dele é especialista em panturrilha. Inventou prótese de panturrilha. Interessante. Mas pensa nisso, de plástico alterar a forma. Então, se eu tenho uma deformação plástica, eu alterei a forma daquele corpo. Se eu pressiono demais o meu copo ou a minha latinha e ela deforma irreversivelmente, modifica a forma dele para sempre, é uma deformação plástica. Tá? Se eu pressiono levemente e solto, é uma deformação elástica. A deformação elástica, gente, acontece o tempo todo e muitas vezes ela não é visível ao olho nu. Por exemplo, estou apoiado aqui na cadeira. Essa cadeira está sendo deformada pela pressão da minha força aqui. Ninguém está vendo, não dá para visualizar isso, mas ela está sendo deformada. Independente da nossa visualização. Se uma mosquinha pousa aqui, também vai gerar uma deformação. Claro que não é uma deformação grande, vai ser compatível com o peso da mosca, mas já é uma deformação, mesmo que não seja visível. Uma deformação, obviamente, elástica. Bom, conceito de módulo de elasticidade confunde bastante, porque parece que o módulo de elasticidade vai definir se o material é mais elástico ou não. Nada a ver. O conceito de módulo de elasticidade é mais o contrário, vai definir a rigidez do material. Então sempre lembra disso. Módulo de elasticidade vai definir a rigidez do material. Também conhecido como módulo de Young, mas eu prefiro associar mais à rigidez. Descreve a rigidez relativa de um material. Aparelho ortodôntico. Tem aparelhos que são mais rígidos e mais leves, né? O começo do tratamento ortodôntico geralmente é um fiozinho bem levinho. Depois você sente, caraca, o fio está mais grosso, está mais espesso, mais calibroso, mais rígido, tá? Então se eu pego, por exemplo, uma barra de ferro e tento dobrar, é difícil, porque é um material muito rígido. Se eu pego uma barra de plástico, outro material, aquela espuma de piscina, macarrão, eu tento dobrar, é muito mais fácil, porque é muito mais flexível, ao contrário do rígido, do material que tem alto módulo de elasticidade. A flexibilidade, definido como a deformação e flexão que ocorre quando o material é tensionado até seu limite de proporcionalidade. Eu vou explicar para vocês o que é o limite de proporcionalidade. Tem o gráfico aí, e eu botei esse gráfico aqui também, eu desenhei para botar animação, para vocês entenderem melhor essas questões. Tá? Mola ortodôntica, ponte fixa, ela vai sofrer uma certa deformação também. Claro que não pode ser muito exagerada, né? Senão você acaba tendo uma desadaptação. Mas esses materiais têm uma certa flexibilidade. O ideal é que seja muito rígido. Deixa eu desenhar, porque acho que fica melhor até para entender. Bom, digamos que aqui seja uma prótese parcial fixa de 3 elementos. Tá? Digamos que ela seja completamente toda de metal, tá? Só para facilitar. Eu vou ter uma carga mastigatória aqui incidindo sempre que eu mastigar. É natural, é de esperar que vai ocorrer uma flexão. Porém, se essa flexão for muito alta, o que vai acontecer? Esse pôntico vai afundar um pouco e esses pilares vão acabar levantando. Vai ser mais ou menos assim, ó. Essa barra estava reta, ela acaba ficando um pouco flexionada. O que poderia acontecer é ter uma desadaptação nessa região aqui. Aqui e aqui. Se a minha flexão for muito alta.
se ela tensionar demais, se flexionar demais. Se eu tiver já uma instalação com metal mais rígido, com maior módulo de elasticidade, essa flexão vai ser menor. Então não vai ocorrer essa deformação, não vai ocorrer essa desadaptação. Então é interessante, e claro, quanto mais longo, quanto mais extensa for a minha prótese parcial fixa, mais resistente, mais rígida deve ser esse metal. Então, maior o módulo de elasticidade deve ter essa restauração, essa prótese para prevenir essa deformação. E a flexibilidade é justamente o contrário. Tá? Resiliência. Resiliência hoje em dia está na moda. As pessoas empoderadas são resilientes, né? Resiliência, agora na parte de ciência mesmo, vai ver o seguinte: quantidade de energia elástica absorvida em uma unidade quando é levada ao seu limite de proporcionalidade e liberada posteriormente. Mola ortodôntica, qualquer mola, por exemplo. Se você pega a mola e você pressiona e comprime a mola, ela vai acumulando energia. Quando você solta, ela devolve essa energia. Essa é a resiliência da mola. Quanto mais ela conseguir acumular essa energia e devolver, mais resiliente ela é. Claro, se eu pressionar demais e comprimir demais, pode chegar um momento que eu vou arrebentar essa mola, vou fraturar essa mola. Tá? Ela tem até um limite que ela não vai deformar, que é esse limite de proporcionalidade. Bom, vamos entender esse quadro que está aí, porque eu tinha muita dificuldade quando eu via no livro e lia por conta própria esse quadro, eu não conseguia entender muito bem. Depois, assistindo aula e prestando atenção e vendo explicação, consegui entender melhor. Esse quadro ele vai definir a tensão e a deformação, que é aquilo que eu citei aqui. Se eu apoio a minha mão nessa cadeira, ela vai deformar levemente, ou o copo plástico. Se eu pressiono, ele deforma. Quanto mais eu pressiono, quanto mais tensão eu gero, maior a deformação. Tá? No copo plástico, chega um determinado momento que essa minha tensão ela é tão elevada que ele já vai mudar a forma dele. Ou a latinha ela vai ter uma deformação plástica. Isso que esse quadro vai mostrar. Vamos acompanhar. Partindo do zero, ele tem uma linha reta. Estão reparando aí no quadro, na imagem de vocês também? Tem uma linha reta. Tá? Nesse ponto, na linha reta, é a deformação máxima que ele vai sofrer, essa deformação elástica. Qualquer tensão aqui dentro desse ponto aqui vai gerar uma deformação elástica. Ou seja, se eu pressiono a minha latinha com, vou chutar valores, 1 newton vai dar uma deformação elástica. 2 newtons, deformação elástica, vai voltar. 10 newtons, digamos seja o limite, vai ter uma deformação, a partir de 10 newtons vai dar uma deformação plástica. Então, sei, qualquer valor de 1, 2, 7, 8, 6,5, abaixo desse limite, eu vou gerar uma deformação elástica. Lá no ponto final dessa reta, é o que a gente chama de limite de proporcionalidade. Por quê? Justamente porque esse gráfico é uma reta até esse ponto. Até esse ponto ele é uma reta, depois ele passa a ser uma curva. Então, é proporcional à quantidade de tensão que eu aplico, a quantidade de força que eu aplico nesse material, vai gerar uma deformação também. Então, se eu aplico um pouco mais de força, um pouco mais de deformação. Mais ainda de força, mais ainda deformação. Então, é proporcional. Então, esse limite já passa a ser o limite de proporcionalidade. Acima disso, como o gráfico é uma curva, não chega a ser tão proporcional. Porque às vezes eu estou aumentando minha deformação, aumento pouco, mas minha deformação aumentou demais. Então já não é tão proporcional assim. Esse ponto vermelho, tem marcado aí também, é o limite de proporcionalidade. Essa área do gráfico abaixo, dentro desse limite de proporcionalidade, esse triângulo, que aí eu pintei de verde, que aí no caso de vocês não está pintado, é o que a gente considera de resiliência. É a medição desse gráfico que a gente vai conseguir, assim, matematicamente, avaliar a resiliência de um material. Então a resiliência até o seu limite de proporcionalidade, até o momento que esse material vai suportar uma deformação elástica e não uma deformação plástica. Tá? Beleza. Depois desse gráfico, ele ia dividido em duas curvas, como se fossem dois materiais distintos. Uma um pouquinho mais alta
e outra um pouquinho mais baixa, mas ambas vão terminar numa mesma seção. Esse final já é deformação plástica do material. Ele já está mudando a forma. Tá? E aí, essa área amarela, junto com a área verde, que eu vou calcular a tenacidade do material. Eu botei aqui no quadro, aqui na imagem, tenacidade à fratura. Isso é como se fosse o nome completo. Assim, em vez de falar assim, eu tive aula com o Fabinho, o professor Fábio. Não, tive aula com Fábio Pinheiro Santos. Entendeu? É o nome completo. Tenacidade à fratura. Por quê? Eu acho mais fácil lembrar como tenacidade à fratura, para não confundir com resiliência, porque eu sei que a tenacidade vai até o momento de fratura do meu material. Então ela considera com certeza a minha deformação plástica. A resiliência ela não considera deformação plástica, apenas deformação elástica. Beleza? É interessante que esse quadro tem uma diferença também de materiais mais frágeis, mais friáveis e tudo, dá para perceber, tem comportamentos diferentes. Mas aí já não entra muito no objetivo da aula. O que eu queria que vocês conseguissem visualizar nesse quadro o que é o limite de proporcionalidade, ou seja, quanto mais tensão eu gero uma deformação proporcional até um determinado ponto, ou seja, até esse ponto isso aqui vai ficar uma reta. Abaixo disso é o que eu considero a minha resiliência, que eu tenho uma deformação simplesmente elástica, deformação elástica que eu volto para a minha forma original. A partir do meu limite de proporcionalidade, eu tenho uma deformação plástica. Deforma o material, de forma plástica, ele já não consegue voltar para a posição original. E essa deformação toda, essa área toda, eu vou calcular a minha tenacidade à fratura. Essa área amarela aqui, eu estou considerando somente o material de baixo, tá? Como se fossem dois materiais. Se eu calculasse a tenacidade à fratura do material com gráfico roxo, eu teria que calcular essa área aqui de cima também, tá? Só a informaçãozinha. Então, tenacidade à fratura. Informação seguinte, gente. Eu chamo para vocês de tenacidade à fratura para facilitar a entendimento. Assim como eu falo vai ter um teste aí de dureza, sempre falo dureza superficial, facilita o entendimento. Mas nas questões, vocês vão ver simplesmente o termo tenacidade. Vocês já sabem que tenacidade é igual a tenacidade à fratura. Tá? Isso ajuda na hora de fazer a prova, mas eles não vão facilitar para vocês, vão botar simplesmente tenacidade. Então, tenacidade, quantidade de deformação elástica e plástica para fraturar o material, medida sob a curva tensão de deformação. Tá? Vamos lá, fragilidade ou friabilidade é igual, o termo significa a mesma coisa, são sinônimos. Então, fragilidade é a relativa incapacidade do material de sustentar a deformação plástica antes da fratura. Por exemplo, amálgama, cerâmica, compósitos são frágeis a temperaturas orais, 5 a 55 graus. Tá. Essa definição de livro, vamos passar para essa imagem aqui. Que símbolo é esse, gente? Frágil. Esse é o símbolo de frágil. Todo mundo reconhece. Quando a gente vê assim, às vezes em entrega, em pacote do correio, alguma coisa assim, às vezes você vê esse símbolo aqui, você já sabe, frágil. E qual o desenho que está ali? Uma taça de vidro, que geralmente é de vidro. Então a gente associa, material frágil, o vidro. O vidro, ele sofre deformação elástica? Todos sofrem. Todos sofrem. Mesmo que não seja visível olho nu. O vidro sofre deformação plástica? Muito pouco. Acima do limite de proporcionalidade, acima do limite que ele já não aguenta mais essa deformação elástica, rapidamente ele fratura. Então, por exemplo, vou ter uma imagem aqui, o Alexandre até olhou assim, mas Fábio, o que essa imagem desse carro batido tem a ver com a aula? Para mostrar para vocês que o vidro é um material frágil. Olha esse carro, ele sofreu uma batida, sofreu uma colisão. Tá? A gente consegue perceber que a lataria do carro, a parte ali preta, o metal, está amassado. Ou seja, sofreu uma deformação plástica irreversível. Tá? Você pode reverter lá, fazendo outras deformações, mas é uma deformação irreversível. E o vidro? Cadê o vidro? Está completamente estilhaçado, o vidro já não está mais, quebrou completamente. A pancada foi a mesma. A intensidade, a força foi a mesma. Só que no material ele sofreu uma deformação plástica e no outro sofreu a fratura.
ele não aceitou muito a deformação plástica, ele já fraturou por completo. Então, o vidro é um material frágil. Para a odontologia, outro exemplo clássico de materiais frágeis são as cerâmicas, principalmente as cerâmicas feldspáticas, que são basicamente a base de vidro. Então tem essa semelhança. O compósito é frágil? Um pouco. A amálgama é muito mais frágil que o compósito, por exemplo. O amálgama também, ele sofre uma deformação plástica mais constante, nós temos uma fratura mais intensa, um trauma mais intenso, ele não vai deformar na hora, ele vai fraturar, tá? É o que acontece com o vidro, é o que acontece com a cerâmica. Não é à toa que cerâmica a gente só pode fazer teste oclusal, ajuste oclusal, depois de cimentar, porque ela é muito frágil. Tá? Outra característica, maleabilidade. Maleável, a gente chama isso, a gente fala, isso aqui está muito maleável, a gente usa esse termo constantemente, mas tem uma definição mais científica, mais materiana, digamos assim. Então, a definição, capacidade de um material apresentar deformação permanente considerável sob compressão, como martelamento ou laminação sem se romper. Mais importante na maleabilidade é a compressão. Ou seja, isso acontece muito com metais. Vocês já viram um filme, aqueles filmes de medievais, assim, aí tem o cara lá fazendo, eu não sei o nome em português, o blacksmith, que ele pega a espada, esquenta, aí vai com o martelo batendo, pá, 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 e vai transformando aquele metal numa lâmina fininha para ficar afiado, para a espada poder cortar. Então, por que ele consegue? Porque esse material tem essa característica de ser maleável, de formar uma lâmina, sofrer uma tensão de compressão, de comprimir, de aproximar as suas moléculas e deixar esse metal mais no formato de lâmina. A gente tem outra, aqui não está aqui, mas tem uma, é muito comparado, a gente fala de maleabilidade junto de ductilidade ou ductibilidade, não sei se está aí no termo no texto de vocês, vai estar mais à frente, que é semelhante à maleabilidade, que é a capacidade de um material se deformar, só que em vez de formar uma lâmina, ele vai formar um fio. Por quê? A tensão não é uma tensão de compressão na ductibilidade, é uma tensão de tração, de afastamento. E a gente tem como exemplo, os livros vão citar muito, um material que ele é tanto maleável quanto dúctil, tem essas duas características, o ouro. O ouro, tanto que o ouro é muito utilizado para joias, porque ele é muito fácil de ser manipulado. Então, muito bom para você dar várias formas no ouro. Então, ele consegue ficar fino como uma lâmina, como ele tipo plano como uma lâmina, ou fino pela sua ductibilidade, pela tração, tensão de tração, tá? Dureza superficial. Vamos ver então aqui outra história. Dureza, vocês vão ver o termo na prova, às vezes, simplesmente como dureza. Eu estou apresentando aqui como dureza superficial para facilitar para vocês. Dureza superficial é uma propriedade usada para prever a resistência ao desgaste de materiais e sua capacidade de desgastar as estruturas dentárias antagonistas, tipicamente produzida por uma força de edentação. A seleção do teste será determinada de acordo com o material a ser avaliado. Tá, então é uma propriedade usada para prever resistência ao desgaste de materiais e sua capacidade de desgastar as estruturas dentárias antagonistas. O que isso quer dizer? Dureza é uma capacidade da superfície. Se eu pego um material mais abrasivo ou pego um material mais fino, e a minha resistência ao riscamento desse material é uma outra forma, resistência ao riscamento, outra definição de dureza. Então, o que é interessante para o meu material? Que ele não tenha uma dureza baixa, que ele tenha uma dureza alta. Ou seja, que ele suporte o riscamento, por exemplo, da nossa alimentação. Ou até mesmo da pasta de dente, que com o tempo vai riscando o meu material. Só que ele não pode ser duro demais, como por exemplo acontece com as cerâmicas, que às vezes são muito duras e acabam riscando e desgastando os seus dentes antagonistas. Então, por exemplo, paciente que tem bruxismo, que tem aquele hábito de ranger os dentes, se você bota essa extração de cerâmica, os antagonistas vão acabar sendo desgastados, porque a cerâmica tem uma alta dureza, maior até do que o esmalte. Então isso pode sofrer um desgaste no dente sadio, tá? Então é interessante que minha dureza seja alta, pero não muito, também não muito também,
tá? Para a gente conseguir manter ali, seja semelhante ao dente, à estrutura sadia. Sempre que a gente pensa de propriedades ideais de material restaurador, qualquer propriedade, propriedades ópticas, térmicas, elétricas, físicas, químicas, enfim, a gente vai buscar. O ideal é que seja o mais parecido com o dente, tá? Não precisa ser melhor. Seja igual ao dente, vai estar ótimo, tá? Então, dureza. A gente tem alguns testes de dureza. Eu não lembro se isso já foi cobrado em questão, mas é uma questão, sim, possível de ser cobrada, coisa mais específica. Talvez eles botariam mais o teste de Brinell, que é uma esfera utilizada em aço metálico, a gente faz a teste de dureza para ver como é que o metal, como uma liga metálica se comporta, e o teste de Vickers e de Knupp. Esses dois testes, o Vickers é o mais utilizado para odontologia, mais utilizado para materiais resinosos, tá? E que a gente observa também de microdureza. Esses testes de dureza são utilizados, inclusive, na indústria aeronáutica, por exemplo, nos aviões, nos metais e tal. Então usam testes maiores. Para a gente é sempre coisa pequenininha, então teste de microdureza. Os mais utilizados são esses, o Vickers e o de Knupp, que são pirâmidezinhas. É uma pirâmidezinha de diamante que pressiona o material e aí depois você tira e você vê o quanto que riscou esse material, de acordo com essa distância dessa pirâmide. Interessante. Mas beleza, vamos lá para algumas questões. Essa aí não é da Marinha, mas é interessante também, gente, vocês estudarem questões. Claro, é bom vocês pegarem as provas da Marinha antiga para ver como é que é a prova, como é que eles perguntam, para ter uma noção, mas também estudar por outros concursos, por outras provas, porque é impressionante como as questões às vezes se repetem. Realmente é muito difícil para quem está fazendo a prova fazer uma questão inédita, né? Então, às vezes não tem como, acaba pegando uma questão muito parecida com o que já foi utilizado. Então vamos lá, Prefeitura de São João de Meriti 2004. Que propriedade indica a capacidade do material sofrer grande deformação plástica, principalmente de compressão, podendo se transformar em lâmina? Resposta certa é letra A, maleabilidade, letra E, plasticidade, D, elasticidade, D, tenacidade ou E, dureza. Tá molezinha, maleabilidade. O que ele poderia confundir seria a ductibilidade, que é a capacidade de transformar em fio. Prefeitura de Búzios, 2006, Búzios. Pô, meu sonho é morar em Búzios. Pô, podia ter um concursinho lá pra lá, né? Marinha, vá pra Búzios. Pô, é a quantidade de energia que o material pode absorver sem sofrer deformação permanente. Então, vamos lá. Deformação permanente é deformação plástica. Então, a quantidade de energia que o material pode absorver com deformação elástica. Resiliência, flexibilidade, módulo de Young, tenacidade ou ductibilidade. Poderiam ficar na dúvida entre resiliência e tenacidade. Só que como é que é o nome completo da tenacidade? Tenacidade é fratura. Então a fratura vai estar absorvendo a deformação elástica e plástica. Tá? Então ali é sem sofrer deformação permanente, sem sofrer deformação plástica. Então a resposta certa, resiliência. Tá?